Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Jana, de História da Escola SESI. Estou aqui, para saber como é que vocês estão, como é que estão as coisas. Eu espero que esteja tudo bem. Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo em família, aproveitando para brincar, mas também aproveitando para estudar, né, gente? Espero que vocês tenham criado uma rotina de estudos, para acessar a plataforma, ler o livro, fazer as atividades, se organizar, tá certo? E que vocês não deixem nada ficar atrasado, né? Qualquer dúvida, vocês sabem que a gente está à disposição no e-mail, da escola, Já boto sempre meu e-mail nos slides e também pelo Teams, que é a plataforma que vocês entram através do e-mail de vocês, tá? Tem um chat lá online que vocês podem tirar dúvidas com a gente, tá, galerinha? Bom, galerinha, hoje eu vim falar do capítulo 3, o povoamento da América. No livro de vocês, o capítulo 3 começa trazendo o fóssil, do crânio da Luzia, Esse fóssil, pessoal, foi achado em 1975, no município de Santa Lagoa, em Minas Gerais. E esse fóssil, pessoal, ele foi muito importante para os estudos do povoamento da América, porque a Luzia, ela traz características dos povos que habitaram aqui, tá? A Luzia, ela tem características do que o livro chama de vocês de traços negroides, que são os olhos arredondados, o nariz largo, o queixo saliente, como também de povos que habitavam regiões da África subsaariana, ali próximo ao deserto do Saara, tá? E dos nativos australianos. Mas ela também traz, pessoal, traços dos povos mongoloides. O que seriam esses mongoloides, Seriam povos asiáticos, Que aí, quais são as características desses povos asiáticos, Tia Jana? Eles já têm os cabelos lisos e pretos, bem escuros, e os olhinhos, puxados, como vocês podem lembrar um pouco, Lembrando chineses, coreanos, japoneses, o olhinho puxado, cabelo bem preto, bem liso, tá? Então, a Luzia, ela traz características de dois povos distintos. E isso vai falar muito sobre as teorias de povoamento que a gente vai estudar, tá? Bom, pessoal, qual foi a primeira teoria de povoamento? Foi que, como a Luzia, pessoal, habitou há cerca de 11 mil anos atrás, se acreditava, acreditava-se, desculpem, que a América tinha sido povoada mais ou menos por volta desse período, cerca de 11 mil anos atrás. E de que forma? Aí vem a teoria do Estreito de Bering. O que é que acontece, pessoal? A gente sabe que muitos e muitos anos atrás houve um período chamado Era Glacial. Vocês lembram porque vocês assistiram a Era do Gelo, né? É aquele período ali do filme, onde tudo era coberto por geleiras. E aí eles falam que quando as geleiras derreteram, ficou a Ásia e a América, nessa parte do Estreito de Bering, ficaram unidas como se houvesse uma ponte ligando a Ásia à América. E foi essa ponte, devido ao derretimento das geleiras, que permitiu que povos vindos da Ásia fossem, passassem, caminhassem pelo Estreito de Bering e chegassem às Américas, certo? Então, essa é a teoria do Estreito de Bering, que a América foi povoada por povos mongoloides, asiáticos, vindos da Ásia para a América, há cerca de 11 mil anos atrás. Só, pessoal, que os cientistas continuaram estudando, achando fósseis, vestígios, que a gente já estudou, fontes históricas. E aí, pessoal, eles perceberam que havia, por exemplo, através de outros vestígios, a possibilidade de ter outros fluxos de migração para cá, para a América. E aí eles vão defender que, na verdade, a América ela foi povoada há mais de 14 mil anos atrás, ou seja, bem antes da Luzia. E aí eles vão traçar uma outra teoria, que houve migrações de outras regiões que para eles eram da região da África e da Oceania, e que eles vinham nesse fluxo de migração e povoaram a América. Então, nessa teoria mais recente, a partir da década de 90, os cientistas dizem que houve duas levas distintas de migração. Essa vindo da Ásia, através do Estreito de Bering, mas a outra vinda, da Oceania e da África, tá certo?
E aí eles acreditam que houve tanto povos mongoloides vindos da Ásia, como esses povos, né, não mongoloides, que são mais parecidos até com os indígenas da América, né, com os olhinhos puxados e o cabelo bem liso e preto. Né, vocês veem que essa é a teoria que é defendida. Então, houve duas levas de imigração com povos diferentes. Então, a América foi povoada por dois grupos de população distintos. E aí, depois, eles defendem que os povos mongoloides, né, desapareceram e ficaram apenas os não mongoloides, né, que parecem muito com os índios dos dias de hoje, tá? Bom, pessoal, como Jana, eles podem dizer tudo isso, né? Como vocês veem no livro de vocês, através das inovações científicas. Gente, existem várias áreas de estudo, né? Vários ramos da ciência que estudam os povos antepassados, né? A gente tem os arqueólogos, que eu já ensinei para vocês, que estudam a questão da cultura material, ou seja, eles estudam instrumentos, ferramentas, objetos, além dos fósseis humanos, né, de milhares de anos atrás. A gente tem os paleoantropólogos, que são aqueles que estudam somente fósseis, mas fósseis de hominídeos lá, né, que a gente estudou já, Homo de Neandertal, Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus. Então, os paleoantropólogos, eles estudam muito os fósseis desses hominídeos, né. A gente tem o etnólogo, que estuda a cultura dos povos. A gente tem os geólogos que estudam a Terra nesses períodos mais longínquos, né, através do solo. Então, a gente tem vários ramos da ciência estudando como foi, né, o desenvolvimento da Terra e dos seres humanos, né, nesse período, tá? E aí, por isso, a gente tem várias inovações, tá, gente? E permitem com que a gente tenha tantas teorias, né, do que aconteceu, como foi esse povoamento. E até hoje, vários cientistas estudam ainda mais. E aí, um exemplo disso, pessoal, é o da Serra da Capivara. Tem uma arqueóloga lá, chamada de Ed Guidon, que a teoria dela é que a América foi habitada muito antes do que 14 mil anos. Ela defende que os primeiros povos vieram para cá há cerca de 50 mil anos. E aí, onde é que ela tira esses estudos, tia Jana? Né? Por que ela pensa dessa forma? Pessoal, ela estuda a região da Serra da Capivara, que fica no Piauí. E lá é rico em vestígios arqueológicos, em sítios arqueológicos, né? Que eu já ensinei para vocês que os sítios arqueológicos é onde você acha esses vestígios, né? Que o ser humano deixou. E aí, na Serra da Capivara, pessoal, você tem pintura rupestre, você tem objetos de cerâmicas, ferramentas, né? Machadinhas, vários instrumentos que os homens usavam na pré-história. E aí, através desses estudos que ela defende essa teoria. E a Serra da Capivara é muito importante para o estudo da arqueologia nas Américas, tá, gente? Agora, nem todos os cientistas concordam com a versão da arqueóloga Nied Guidon. Eles também estão fazendo estudos para ver se realmente isso é comprovado ou não, tá? Uma coisa que é muito estudado, pessoal, que marca, né, por exemplo, o Brasil, é a questão dos sambaquis, né? O que eram os sambaquis, pessoal? Eram como se fossem elevações, como se fossem tipo morros, feitos com restos de alimentos, de conchas, de ferramentas, de ossos de animais, que os habitantes, né, que os primeiros habitantes aqui do Brasil deixaram. E aí eles faziam essas elevações e atrás dessas elevações, ou próximo a elas, é que eles faziam seus acampamentos. Geralmente os povos que habitaram, né, e criaram os sambaquis, formaram os sambaquis, que eram esses morros, eram povos que viviam, né, da caça, da coleta, por isso que são chamados coletores, né, da coleta de frutas, de raízes, né, viviam da caça de alguns animais. E esses povos, pessoal, eles chegaram a conviver com animais muito grandes, gigantes, né, como o bicho preguiça gigante, né, o tigre dente de sabre. Então eram povos mais antigos e uma das características deles eram essa, né, de serem povos caçadores, coletores, e que eles formavam sambaquis. E há, né, uns estudos que afirmam que quanto maior o sambaqui, significava que aquele grupo era mais importante. Geralmente eles viviam em bando, né, em grupos, para poder se proteger, aquilo que a gente já estudou, tá? Uma outra coisa importante também, pessoal, foi a região da Amazônia, né? Como foi o povoamento da Amazônia. Também eram povos, pessoal, que viviam da caça e da coleta, por isso eles eram nômades, acabavam não se fixando, né, num lugar.
Eles começaram depois a ter o domínio da agricultura e plantaram aqui a mandioca, que hoje é tão importante para a nossa alimentação. E aí, quando eles tiveram, como eu já ensinei para vocês, o domínio da agricultura, que eles passaram a se tornar sedentários ali na região da Amazônia. E são aqueles povos que lembram muito os índios, né, que estavam aqui com a chegada dos europeus, dos portugueses no século XV e XVI, tá? Bom, gente, o capítulo 3, ele fala sobre isso, sobre o povoamento. Se vocês quiserem mais detalhes, leiam o capítulo no livro, né? Vejam os slides. Mas é isso, ele vai falar de como foi povoada a América, as características, né, desses povos que chegaram aqui, como eu falei, os tipos de imigração e como foi que isso ficou aqui, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, como falei, mandem por e-mail ou pelo Teams. E eu estou à disposição. Muita saudade de vocês, bons estudos. Não deixem de fazer as atividades. Estou morrendo de saudade. Um grande beijo e até breve.